Bem-vindo ao canal Conhecendo as Escrituras e o Poder de Deus. Obrigado por você ter acessado esse vídeo, tomado essa iniciativa. Eu te peço que você se inscreva no canal para ajudar a gente a ter um número maior de inscritos. Se você gostar do vídeo, eu te peço que você dê um like no final. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E também eu te peço que você ative as notificações do sininho que está lá embaixo, para que quando a gente postar outros vídeos você seja avisado. Eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer uma reflexão em 2 versículos da Bíblia. E eu quero intitular essa minha mensagem com o título Você pode fazer coisas extraordinárias. Você pode fazer coisas extraordinárias. Eu vou me basear em 2 textos. Um está em João capítulo 14, versículos 12 e 13. E Tiago capítulo 5, versículos 13 a 18. Meu nome é Paulo, eu sou responsável pela Igreja Evangélica Congregacional na cidade de São Mateus, Espírito Santo. E os 2 textos que nós vamos usar como base para a nossa reflexão, João 14, versículos 12 e 13, e Tiago capítulo 5, versículos 13 a 18. Vou começar aqui com versículo 12, do Evangelho de João, do capítulo 14, que diz assim: Jesus disse para os discípulos: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É o versículo 12 e versículo 13. E Tiago capítulo 5, de 13 a 18. Deixa eu só conferir aqui na minha Bíblia. Vou pegar aqui. Começar a partir do versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, com insistência, com persistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, a Bíblia fala de homens e mulheres excepcionais. Mais exatamente, homens, Para eu ser honesto com você. A Bíblia fala de homens e mulheres excepcionais. Então nós temos no Antigo Testamento alguns nomes. Eu cito aqui os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Depois vem Moisés. A gente também pode citar Josué, Samuel, Davi, o 2º rei de Israel, depois Salomão, o 3º rei, filho de Davi. Nós temos também o profeta Elias, temos Eliseu, sucessor de Elias. Nós temos o profeta Isaías, nós temos o profeta Jeremias, nós temos o profeta Ezequiel, o profeta Daniel. Nós temos o juiz Sansão, citado em Hebreus capítulo 11, como um dos heróis da fé, vamos dizer assim, e nós temos outros nomes no Antigo Testamento. E
essas pessoas são colocadas, apresentadas pela Bíblia como pessoas diferentes, pessoas distintas. Pessoas que no meio dos seus conterrâneos, no meio dos seus contemporâneos, eram pessoas de um destaque muito grande. Não eram pessoas comuns. Eu não vou poder aqui enumerar, né, as obras que cada um fez, as coisas que cada um fez, mas pelos nomes que eu estou citando aqui, quem conhece a Bíblia tem mais ou menos noção do que realmente caracterizou a vida dessas pessoas. No Novo Testamento nós temos João Batista, profeta que foi o precursor da vinda do Messias. João Batista, mais exatamente João, o Batista, porque o nome dele não era João Batista. Quando o anjo Miguel apareceu ao pai dele, Zacarias, que era sacerdote, sumo sacerdote na ocasião, disse que o nome dele seria João, e não João Batista. Tá? Então, João, o Batista, ou João, o batizador, aquele que batiza. Nós temos no Novo Testamento a profetisa Ana, nós temos o homem chamado Simeão, nós temos o próprio Jesus, né, que dispensa comentários. Nós temos também aqui no Novo Testamento como pessoas excepcionais os próprios apóstolos, temos os 12, tira Judas, e depois os outros 70 que também foram enviados. Capítulo 10 de Mateus, nós temos os 12 apóstolos enviados por Jesus para curar doentes, expulsar demônios, pregar o evangelho. E nós temos depois mais 70 que foram enviados. Mas eram homens distintos. Ainda que com as limitações que eles tinham, que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai lendo os evangelhos, nós vemos as limitações que eles tinham, as limitações no próprio conhecimento e no próprio entendimento a respeito do que Jesus dizia para eles. Mas, de fato, eles se tornaram pessoas notáveis, depois que Jesus foi assunto aos céus, principalmente, né? Nós temos também, em Atos capítulo 6, aqueles 7 homens escolhidos pela igreja e não é chancelados, não, mas abençoados pelos apóstolos. Não é a palavra abençoado que eu queria usar aqui agora, não. Mas reconhecidos pelos apóstolos, os apóstolos colocaram as mãos sobre eles e os abençoaram. E dentre esses 7 homens que foram escolhidos para cuidarem de coisas relativas à parte administrativa da igreja, isso você pode conferir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vemos 2 nomes ali. Um dos nomes que aparece primeiro é um homem chamado Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro cristão a ser morto pela fé em Jesus. E uma das coisas que a Bíblia fala a respeito de Estevão, vou abrir aqui minha Bíblia, só para fazer uma menção, uma referência aqui, uma das características de Estevão. Atos capítulo 6, Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 8 diz, Atos 6, 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Uma outra característica de Estevão, versículo 10, Atos 6, 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão foi a pessoa autora do sermão nas Escrituras, em todas as Escrituras, no qual é usado o maior número de referências do Antigo Testamento. Em toda a Bíblia, Estevão é a pessoa que pregou um sermão com o maior número de referências do Antigo Testamento em toda a Bíblia. Uma das características notáveis também de Estevão, quando ele estava sendo julgado ali pelos judeus, pelo tribunal judaico chamado Sinédrio, uma coisa que interessante, que fica bem marcada aqui quando a gente lê a história de Estevão, que foi uma história curta, né? Nós vemos aqui em Atos capítulo 7, deixa eu só achar aqui o texto, versículo... Tem hora que parece que some, né?
a referência. Vou ver aqui. Bom, vou pegar uma característica aqui bem nítida de Estevão aqui. Aqui no versículo finalzinho do capítulo 7, ele foi apedrejado, né? Por algumas coisas que ele falou para as pessoas que estavam ali ouvindo. Chegou a um ponto, o clímax do seu sermão foi um lançamento de responsabilidades sobre os próprios judeus que o estavam julgando. E ele diz que esses judeus foram responsáveis pela morte de Jesus, a quem ele chama de justo. Aqui diz, ó, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Versículo 52 do capítulo 7. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então nós vemos aqui a coragem de Estevão, não temia o que pudesse lhe acontecer. E aí o que realmente acontece, versículo 54 de Atos capítulo 7, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra. Não é destra não, tá, gente? A destra de Deus, a mão direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. E aí no finalzinho, diz aqui, então Estevão dizia, Senhor, Jesus, recebe meu espírito. E versículo 60, então ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Então, uma das características mais notórias aqui na vida de Estevão, né, no meio de tantas outras, é essa final aqui, essa referência final, quando diz que ele se volta para Deus e pede que ele não lance sobre as pessoas que o estavam apedrejando mais uma culpa de o matarem por apedrejamento. Perdoa, Senhor, isso que eles estão fazendo comigo, porque eles não sabem o que fazem. Ele não falou exatamente isso, mas Jesus falou isso quando estava na cruz, em relação às pessoas que estavam cometendo aquela crueldade contra ele, e a sua morte era inevitável e necessária, caso contrário não haveria perdão para nós, nem esperança, nem salvação. Mas Estevão agiu da mesma forma que o Senhor Jesus agiu quando estava ali sendo crucificado na cruz. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Nós vemos essa referência em Atos dos Apóstolos. Então não foi uma pessoa comum. Não foi uma pessoa comum. Nós vemos Filipe também, né, que era um dos 7, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, ele prega em Samaria, e Deus usa a vida dele ali para fazer grandes sinais. Capítulo 8 diz aqui, versículo 5, Atos 8, 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quer dizer, um homem só mexeu com toda uma cidade, causou uma tremenda mudança, radical mudança. Um homem só. Um homem extraordinário, um homem notável, um homem distinto, um homem excepcional. Então nós temos Filipe, nós temos Estevão, né? Complementando os outros nomes que nós citamos aqui, que eu cito no Novo Testamento. Temos também Barnabé, que foi um companheiro de Paulo. Temos Timóteo, Silas também, que foi um companheiro de Paulo, junto com Timóteo. Apolo, que aparece em Atos capítulo 18, 19. As referências que a Bíblia faz a Apolo também são referências mostrando que Apolo não era um homem qualquer. Isso você tem que abrir a sua Bíblia em Atos 18 e 19 para conferir. É isso que eu estou afirmando. E nós temos algumas outras pessoas também no Novo Testamento. Tempo aqui não dá para a gente citar. Além dessas pessoas que nós citamos, que eu cito aqui nas Escrituras, nós conhecemos também muitos outros cristãos que não foram pessoas comuns, que não foram pessoas ordinárias,
sem nenhuma notabilidade, e de fato elas revolucionaram o seu tempo e o lugar onde elas viveram e deixaram um legado que perdura até os dias atuais. Então, são pessoas que a Bíblia não faz referência, esses nomes não estão nas Escrituras, dentre os quais nós podemos citar, no período aí da história da igreja, mais atrás, são conhecidos como os pais da igreja, e dentre esses pais da igreja, ou pais apostólicos, eu posso citar aqui o homem chamado Policarpo. Para você conhecer a história de Policarpo, você tem que ler o livro chamado História Eclesiástica de Eusébio, bispo de Cesareia, depois de Atos dos Apóstolos, para nós conhecermos o que aconteceu com a igreja no decorrer da sua história. O livro de Eusébio de Cesareia é um dos melhores para nós, se não o único, né? Não seria o único, né? Mas eu acho que é o mais completo, para nós conhecermos o que aconteceu depois com a igreja, depois que Atos dos Apóstolos terminou com o capítulo 28. Então nós temos Policarpo, você tem que ler a história de Policarpo, nós temos Orígenes, nós temos Inácio, temos Irineu, temos Clemente de Alexandria, temos Eusébio, o próprio Eusébio, Clemente de Roma, Tertuliano, Justino Mártir, Santo Agostinho, mais um pouco para frente, bispo de Hipona, na África, e algumas outras pessoas. Não foram pessoas comuns. Não foram pessoas comuns. Pessoas excepcionais. Aí você lendo a história dessas pessoas, você vai ter uma noção do que eu estou falando. O tempo aqui não permite, né? Mas já dá para o gasto, né? Desculpe-me a forma coloquial de se falar. Considerando os pré-reformadores, os dois principais, John Wycliffe e John Huss, os dois principais pré-reformadores, os mais conhecidos, os mais influentes na história da pré-reforma. Nós temos os reformadores propriamente ditos, e os principais o Martin Luther, ou Martim Lutero, e o John Calvin, ou João Calvino, os principais dentre os reformadores, os mais influentes da reforma protestante na Europa. Depois nós vamos para os chamados avivalistas. Os avivalistas, que foram pessoas que protagonizaram os grandes avivamentos, os grandes despertamentos da história da igreja, da era moderna, vamos dizer assim. Dentre eles eu posso citar o Jonathan Edwards, um pastor excepcional. Você pode buscar na internet, você pode procurar também no Google, né? Você pode buscar aí e você vai digitar lá as 70 resoluções de Jonathan Edwards. E você vai ver qual era o nível de vida desse homem. Você vai ver o grau de espiritualidade, o grau de comprometimento que ele tinha com Deus. O Jonathan Edwards pregou um sermão clássico conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E você vai saber o que aconteceu quando o Jonathan Edwards começou a pregar esse sermão, que teve que ser interrompido, não completou a sua pregação no local onde ele estava, e você vai conhecer as coisas que aconteceram durante o culto onde ele pregou esse sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, Jonathan Edwards. Dentre os chamados avivalistas, nós podemos citar John Wesley, podemos citar o George Whitefield, o Charles Grandison Finney, né? Um homem também tremendo, né? Na área da evangelização, na área do evangelismo. Charles Grandison Finney. E nós temos alguns outros também, chamados avivalistas. Dentro dos avivamentos, desculpe, nós temos outros personagens também aqui. Eu não sei se eles seriam chamados de avivalistas, mas eles são lembrados como homens de grande piedade, de muito compromisso com Deus, e a sua vida foi tremendamente impactante. No livro Heróis da Fé, da editora CPAD, Heróis da Fé, editora CPAD, existem 20 biografias nesse livro, e dentre esses 20 citados estão
O David Livingstone, que foi um missionário na África. David Livingstone, se eu não me engano, ele morreu ajoelhado orando. David Livingstone desbravou o interior da África e conheceu muitos rios, cataratas e locais antes nunca percorridos por ninguém. Ele desbravou o interior da África, o David Livingstone. Nós temos o Hudson Taylor, foi missionário na China. Existe um livro chamado O Segredo Espiritual de Hudson Taylor, vamos dizer assim, né? O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Se você puder comprar esse livro, adquirir esse livro, eu não estou ganhando nada com isso, mas você vai conhecer a maneira como Deus usou Hudson Taylor na China e a compreensão que ele teve da ação do Espírito de Deus na vida de um homem totalmente entregue nas mãos de Jesus. Hudson Taylor. Nós temos o grande pregador do tabernáculo metropolitano, Charles, eu não sei como é que pronuncia esse nome aqui, não sei se é Haydn Spurgeon, chamado o Príncipe dos Pregadores. Spurgeon, um homem excepcional, notável também. Nós temos o grande evangelista, vendedor de sapatos, depois se tornou um grande evangelista, Dwight Lyman Moody. Nós temos também um missionário entre os índios peles vermelhas, David Brainerd, um homem que orava muito, e ele ia para a floresta gelada, e ele pisava na neve, e ele começava a orar, e o calor do seu corpo derretia o lugar onde as suas botas estavam fincadas. David Brainerd morreu noivo, não conseguiu se casar, mas Deus o usou para trazer avivamento e conversão entre os índios ali nos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pessoa aqui. George Whitefield, já falei, né? O grande pregador ao ar livre. Você tem que conhecer a história desse homem, mas homens excepcionais, homens tremendos. Quando George Whitefield pregou o sermão baseado em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, no ato da sua pregação, no momento que ele estava pregando para mais de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas ao ar livre, e dizem que a voz de George Whitefield podia ser ouvida a 1 quilômetro de distância, sem microfone, sem nenhum recurso acústico na época, e George Whitefield ainda sofria de problemas respiratórios. Deus usou tremendamente. No dia que ele pregou esse sermão, eu não sei quantas pessoas caíram mortas debaixo do julgamento de Deus durante esse momento que George Whitefield pregou o seu sermão, baseado em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Nós temos agora também, dentro do movimento pentecostal, nós temos alguns nomes que para algumas pessoas são nomes desconhecidos. F.F. Bosworth, né, um T soprado. Nós temos o George Jeffreys. Nós temos o Lester Sumrall. Nós temos também a Kathryn Kuhlman, Oral Roberts. Nós temos o casal Charles e Francis Hunter. Deus usou esse casal tremendamente na área de curas de doenças, enfermidades. Um homem chamado John Lake. Você tem que conhecer a história desse homem, John Lake. Ele atuou no momento em que havia uma grande peste assolando, eu não sei se era Europa na época, não me lembro exatamente. E John Lake, ele foi um homem tremendamente usado por Deus na área de curas. Nós temos o William Seymour. Se você estudar sobre o avivamento da Rua Azusa, o William Seymour é uma das pessoas que aparecem nesse contexto aí. Deixa eu ver se tem um outro nome que eu não citei aqui. Nós temos o grande evangelista que fez grandes cruzadas em todas as partes possíveis da África, chamado Reinhard Bonk, o alemão Bonk. Ele morreu no final de 2019, em decorrência de uma cirurgia complicada. E ele foi um homem tremendo, usado por Deus. Se você quiser acessar a internet e procurar o Ministério Cristo para Todas as Nações, você vai conhecer quem foi o Reinhard Bonk. Existem alguns livros lá também disponibilizados. E quem deu continuidade ao seu ministério é um homem chamado Davi Kolenda, um evangelista também jovem, que trabalhou com Bonk e hoje é o responsável pelo Cristo para Todas as Nações. Existe um homem também chamado T.L. Osborne. T.L. Osborne foi usado por Deus também tremendamente
na área de evangelização, na área de milagres. Muitas pessoas se converteram através da instrumentalidade desse homem e desses outros que eu citei. Há também um homem chamado Smith Wigglesworth. Difícil falar, né? E ele é chamado por algumas pessoas de o apóstolo da fé. Eu vou citar um outro aqui também, não na área do movimento pentecostal. Smith Wigglesworth, vamos dizer assim, né? Existe um livro chamado Clássicos Pentecostais. Se quiser anotar aí, Clássicos Pentecostais, da editora Dan Prevan. Puxa vida, se estivesse ganhando dinheiro para fazer esse anúncio aqui, né? Clássicos Pentecostais, Smith Wigglesworth, sem o T soprado, o apóstolo da fé. Editora Dan Prevan. Você vai ler sobre a história desse homem e você vai ver como que Deus usou tremendamente. Um homem que cria em Deus de todo o coração. Você tem que ler. Estou citando aqui essas referências de forma resumida, né? Porque eu tenho dificuldade de falar de forma resumida. Então eu estou forçando aqui, né? Me esforçando para reduzir ao máximo a minha fala para o vídeo não ficar muito longo. O que praticamente é impossível, né? Então isso para não falar de algumas outras pessoas da atualidade. Um homem que eu não citei também, George Miller. George Miller. O alemão convertido, né? E eu acho que foi naturalizado na Inglaterra, fundador de não sei quantos orfanatos, somente pela oração e pela fé em Deus. Leia a história de George Miller, o homem das 32.000 orações respondidas. Um homem tremendo. Não era um homem normal. E aí, prosseguindo, nós temos dois textos a considerar, que são os textos que eu citei no começo, João 14, 12 e 13. João 14, 12 e 13. Então Jesus diz ali, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. O título da minha mensagem aqui é: você pode fazer coisas extraordinárias? É um negócio meio assim, fora de mão para o tempo que nós vivemos. Não somente para o nosso tempo, mas para o tempo também que esses homens viveram. Porque eles foram homens excepcionais. Mas aí João 14, 12, o título é: você pode fazer coisas extraordinárias. O que Jesus disse lá em João 14, 12 e 13? João 14, capítulo 14, versículos 12 e 13. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Estou citando de cor aqui, não estou com a Bíblia aberta não. Mas deixa eu só pegar aqui. E é interessante, você que está assistindo esse vídeo, você pode crescer no conhecimento das Escrituras. Você sabe que o título do nosso canal é Conhecendo as Escrituras e o Poder de Deus. Aqui você não vai ver eu ficar trazendo revelações e dizendo que Deus está falando isso, está falando aquilo. E não que eu não creia nessas coisas, né? Mas eu tenho a plena certeza de que você vai ganhar muito mais ouvindo o que eu estou falando. E gastando um pouquinho de tempo, dando atenção a isso que eu estou considerando, não somente esse vídeo, mas todos os outros que eu vou postar aqui nesse canal. Porque a minha preocupação vai ser simplesmente abrir a Bíblia junto com você e dar para você a verdade. Tá? E é de suprema importância que você tenha uma Bíblia aberta do seu lado para você conferir junto comigo, para ver se realmente o que eu estou falando está batendo com aquilo que está escrito. Então, João 14, 13, Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Mas exatamente, ele disse assim, versículo 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Né? Quais foram as obras que Jesus fez? Quais foram as obras que Jesus fez? Ele disse aqui, ó: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Então, dentre as obras que Jesus citou, dentre as obras que Jesus fez, nós podemos citar. Deixa eu só me situar aqui. Jesus fez milagres em vários locais. Se você abrir o Evangelho de Marcos, você vai ver Jesus atuando.
O Evangelho de Marcos é o evangelho que mostra Jesus fazendo, trabalhando para Deus. É o servo perfeito de Deus. Temos 16 capítulos no Evangelho de Marcos. De todos os evangelhos, Marcos é o evangelho mais curto. Ele é bem sintético e ele é bem objetivo. Mostra Jesus atuando, trabalhando, fazendo coisas acontecer pelo poder do Espírito Santo. Então Jesus fez uma série de milagres em vários locais, né? Curou toda sorte de enfermidades, toda sorte. Todas as pessoas que iam a Jesus, Jesus as curava. Todas as pessoas que iam a Jesus crendo que ele poderia lhes curar, foram curadas. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus parou 2 tempestades, né? E ventos fortíssimos nos 2 momentos que Jesus atravessava o mar da Galileia com os discípulos. Desculpe, no momento Jesus estava no barco com os discípulos dormindo e no outro momento Jesus foi ao encontro dos discípulos. Mas nas 2 ocasiões lhes acometeu uma grande tempestade e fortes ventos, a ponto de levar o navio ao naufrágio. Navio não, barco, né? Mas Jesus parou a tempestade, Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, e os discípulos ficaram admirados e perguntaram uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Jesus levantou paralíticos. Isso, se você quiser, você abrir no capítulo 2, se eu não me engano, do Evangelho de Marcos, né? Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, Jesus levanta um paralítico, perdoa os seus pecados e manda que o homem se levante e vá para casa, à vista de todas as pessoas que estavam na ocasião. E a ponto de dizer o seguinte: nunca jamais vimos coisa assim. Expulsou muitos demônios. Os demônios que estavam no homem da cidade de Gadara é um dos exemplos mais clássicos e conhecidos do poder que Jesus tem sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. Praticamente, ou aproximadamente 2.000 demônios estavam dentro daquele homem, porque os porcos para onde os demônios permitiram para ir, era uma manada de 2.000, ou cerca de 2.000 porcos. Então, no mínimo, 2.000 demônios, dentro de um homem só. E Jesus deu uma ordem dizendo o seguinte: retirem-se deles, e acabou. E eles tiveram que obedecer. Jesus ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou mortos. 2 exemplos aqui, né? O filho da viúva da cidade de Naim. João capítulo 11, nós vemos um amigo de Jesus chamado Lázaro, a quem Jesus ressuscitou depois de 4 dias de morto. Jesus fez muitos milagres, coisas tremendas. Jesus não só fazia milagres, as obras de Jesus não eram só milagres. No capítulo 7 de Mateus, versículos 28 e 29, quando Mateus mostra a conclusão do sermão de Jesus, chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, no capítulo 7, no finalzinho, diz que quando Jesus, versículo 28, acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Estavam maravilhadas. No capítulo, no Evangelho de João, deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem hora que a gente procura, né? João, Evangelho de João, que é o evangelho que a gente estava lendo, né? Mostra aqui um momento em que Jesus correu, digamos, o risco de ser preso por alguns guardas enviados pelos fariseus que odiavam Jesus e queriam dar um fim nele. Os fariseus mandaram que esses guardas fossem até o lugar onde Jesus estava. Os guardas chegaram lá, Jesus estava reunido com uma grande multidão. Eles esperaram até que Jesus terminasse de falar o que estava falando e fazendo o que estava fazendo. E eles acabaram voltando para o lugar de onde eles vieram sem levar Jesus com eles. Versículo 45 do Evangelho de João, capítulo 7, diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Então Jesus não só fazia milagres, não só expulsava demônios, não só fazia sinais e maravilhas, mas também era um homem
excepcional. Eu citei o fato de que Jesus perdoou os seus inimigos e ofensores na cruz. Os seus algozes foram perdoados por ele. Jesus comia com pecadores. O caráter de Jesus, as características de Jesus eram de um homem excepcional. Os guardas mesmo disseram, nunca jamais alguém falou como este homem. Pelo menos eles nunca ouviram. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. E aí nos evangelhos, nós olhamos os discípulos dando autoridade nós vemos Jesus dando autoridade aos discípulos, capítulo 10 de Mateus, né, para que eles expulsassem demônios, curassem doenças e etc. Receberam essa autoridade. E eles ficaram impressionados. Eles chegaram numa ocasião dizendo para Jesus, mestre, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus disse o seguinte, não fiquem impressionados com isso, porque existe uma coisa muito melhor, que é os seus nomes estarem escritos no livro que está nos céus, chamado o livro da vida. Isso é a maior coisa com a qual vocês devem se alegrar. Mas eles receberam autoridade, aquela coisa toda, mas nós vemos que eles foram limitados na sua atuação, né, nessa questão de fazer as mesmas obras que Jesus fez. E aí quando Jesus está prestes a ser assunto aos céus, Jesus dá essas palavras, diz essas palavras, no capítulo 14 do Evangelho de João. Mas só fazendo uma observação aqui, ele diz assim, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Os discípulos não fizeram as obras que Jesus fez de forma exata, do jeito que ele disse que aqueles que creem nele poderiam fazer. Eles tiveram limitações. No capítulo 17 do Evangelho de Mateus, né? Mateus 17. Os discípulos tentaram expulsar um demônio de um rapaz e não conseguiram expulsar. Passaram vergonha, né? Passaram grande vergonha. Jesus estava no monte com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, se transfigurou diante deles enquanto orava. Algumas coisas aconteceram no monte. Jesus mandou que eles mantivessem segredo, e eles guardaram o segredo até um certo momento. E quando eles descem, os discípulos, os outros restantes, estavam lidando com uma situação que fazia parte do seu dia a dia, que era lidar com demônios, pregar a palavra de Deus, orar por doentes, etc. Mas nessa ocasião eles não conseguiram fazer nada pelo menino. E Jesus, versículo 17 do capítulo 17, diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. E os discípulos que estavam ali antes de Jesus chegar, já estavam há um tempo lutando com aquele demônio. E não conseguiram libertar o menino. Jesus chega e teve que resolver o problema. Os discípulos, depois que tudo se resolve, depois que eles vão para um lugar em particular, perguntam para Jesus, por que motivo não podemos nós expulsar o demônio? Versículo 19 do capítulo 17 de Mateus. E Jesus responde para eles, por causa da pequenez da vossa fé. Da pequenez da vossa fé. O assunto aqui não é fé, eu tenho outro vídeo com a mesma camisa que eu estou usando aqui agora, onde eu falo sobre essa questão da fé, inclusive me detendo mais um pouquinho mais de tempo nesse capítulo 17 de Mateus.
Os discípulos, antes do cumprimento da promessa do Espírito Santo feita por Jesus, que aconteceu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, os discípulos de antes não eram os mesmos de depois. Essa autoridade para fazer as obras que Jesus fez não se viu na vida dos discípulos antes de que eles fossem cheios do Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Na verdade, eles foram batizados com o Espírito Santo em Atos capítulo 2 e, ao mesmo tempo, cheios com o Espírito Santo em Atos capítulo 2. E esse momento foi um momento distinto na história da igreja e na experiência que qualquer cristão pode ter com o Espírito. A situação de Atos capítulo 12 ela foi distinta e irrepetível. No sentido de que Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2 foi em decorrência da ida de Jesus para o céu. Ele diz que a condição para que o Espírito fosse dado, viesse ao mundo, né, fosse a sua subida. Então, foi necessário que ele fosse embora. Depois, dando prosseguimento à história da igreja, todas as vezes que o Espírito Santo veio sobre pessoas, ele já não veio mais como vindo do céu por ocasião da ida de Jesus como condição a ser satisfeita. Tá certo? Então, todas as vezes, aí nós podemos citar Atos capítulo 8, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19. Tem a experiência de Paulo em Atos capítulo 9, mas todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre pessoas, nessas referências que eu citei, já não é semelhante à descida dele em Atos capítulo 2. Tá certo? Isso a gente precisa entender direitinho para a gente não fazer confusão. Pode acontecer algum sinal visível, alguma manifestação sobrenatural, isso aí a gente não pode negar. Isso aconteceu no período dos avivamentos, tanto os avivamentos que eu citei, os grandes despertamentos da história, como também alguns avivamentos que aconteceram um pouquinho mais para cá. Avivamento na Colômbia, avivamento no Canadá, se eu não me engano, avivamento nas Ilhas Fiji, na Guatemala, se eu não me engano, houve alguns países, né, em Toronto, no Canadá. Então, existem alguns lugares que têm acontecido coisas tremendas. O avivamento entre os Zulus, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o avivamento entre os Zulus, um pouquinho, né? Eu falo lá. Talvez haja alguma outra localidade onde tenha havido avivamento no Congo. Então tem muitos relatos de manifestações tremendas do Espírito Santo com sinais, pelo menos audíveis e algumas vezes visíveis ou perceptíveis do Espírito Santo entrando no lugar, agindo no lugar de forma tremenda. Mas tudo bem. Então voltando para cá, depois, quando nós observamos e lemos a história da igreja em Atos dos Apóstolos, considerando mais exatamente os discípulos, aí já nós vemos os discípulos fazendo coisas extraordinárias, depois de que eles foram cheios do Espírito Santo. Para resumir, deixa eu ver aqui, e nós temos aqui o segundo texto, Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 18. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui, né, ela está baseada num texto que eu escrevi, né, eu estou com o texto aqui na minha frente, na divisão da tela aqui, mas eu não posso ficar lendo o texto, né, estou pegando aqui algumas coisas que eu posso destacar. E esse texto ele está na minha página no Facebook. Depois que eu me organizar mais um pouquinho, eu vou ter mais essas coisas mais organizadas, né? Então, mas na minha página no Facebook eu disponibilizei esse texto para que quem desejar acessar a ele pode tê-lo, né? Tem um canal também, Conhecendo as Escrituras, onde eu vou postar esse texto em formato PDF, você pode procurar lá. Ele vai estar em formato PDF com o mesmo título, Você Pode Fazer Coisas Extraordinárias. E aí você vai ter acesso à íntegra do texto que eu estou usando aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa verdade. Então, mas aí voltando aqui,
Não se esqueça do título, você pode fazer coisas extraordinárias. Então, citei aqui alguns nomes de algumas pessoas, né? E agora eu vou para Tiago, capítulo 5. E é o texto que eu vou usar como fechamento para essa mensagem, para que o vídeo não fique tão longo, né? Apesar de eu não conseguir evitar isso. Mas eu vou me esforçar. Então, Tiago capítulo 5, nós já lemos. O texto fala basicamente de oração, né? A palavra oração aparece aqui, Tiago 5,13. Olha que coisa interessante, nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos com a Bíblia aberta, explicando, ensinando as Escrituras. Coisa tremenda, coisa interessante. Porque não são muitas pessoas que disponibilizam vídeos no YouTube para gastar esse tempo ensinando a palavra de Deus. Né? E se preocupam com outras coisas. E não estou aqui para criticar, mas é a minha opinião. Eu penso que nós precisamos priorizar o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, acima de todas as coisas. Aproveitar o tempo que nós temos, aproveitar o recurso que nós temos, que é o YouTube, tantos outros meios, para divulgar as Escrituras. Porque Jesus disse em João 8,31, se permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará, no versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João. Então, Tiago capítulo 5, versículos 13 ao 18 que eu li, a palavra oração aparece, deixa eu contar aqui, circulei aqui na minha Bíblia, 1, 2, 3, 4, com a palavra súplica. Então, 4 vezes, considerando que súplica é o mesmo que oração, 4 vezes a referência à oração propriamente dita, como substantivo, aparece em Tiago capítulo 5. E o verbo orar, 1, 2, 3 vezes. 3 vezes aparece o verbo orar. Tiago capítulo 5. Então, 4 vezes a palavra oração e 3 vezes a palavra orar. Então, a ênfase aqui desse texto, dessa seção, dessa porção das Escrituras, começando do versículo 13, no parágrafo do versículo 13, até o versículo 18, o assunto principal é a oração. A oração. E o versículo 17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Desculpe, não é o 17 não, que eu quero enfatizar. Versículo... Cadê? Ixi, a vida, sumiu, hein? 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E agora a parte que eu quero destacar. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Se meu olhar não focar na câmera aí, ficar fugindo para uma direção ou outra, você não repara não, porque a gente tem que olhar para vários lugares. Eu estou com a tela dividida aqui também, então a gente fica meio baratinado aqui. Mas eu creio que vai ser legal, né, a conclusão dessa mensagem. E eu creio que você vai ser tremendamente abençoado ou abençoada. E você vai começar a olhar para a vida cristã como algo a ser melhor explorado. Você vai entender que Deus tem coisas maiores para você, que você pode realmente andar nas pisadas de Jesus. Não somente nisso que eu estou dizendo, mas sendo semelhante a Jesus em tudo. Você vai crescer na sua confiança em Deus, na sua fé na palavra de Deus. Mas aí o versículo que eu citei aqui, né? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E aí, deixando o texto que eu tenho aqui de lado um pouquinho, vou me deter mais na Bíblia. Ele diz aqui que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode. Não é pouco pode, é muito pode. Só que antes de explorar mais um pouquinho esse texto, de ir para o versículo 17, a gente precisa entender o que significa a palavra justo, porque ele está dizendo aqui que a oração ou súplica que muito pode é a súplica do justo. Do justo.
Quando Deus olha do céu, Deus vê dois tipos de pessoas. Deus vê dois tipos de pessoas. E as duas pessoas para quem Deus olha do céu para a terra, a primeira pessoa é aquela que não tem o Espírito de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, você vai conferir isso e você vai se certificar do que realmente eu estou falando. Então, a primeira pessoa para quem Deus olha no mundo é aquela que não tem o seu Espírito. Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que essa pessoa está na carne. Abre Romanos capítulo 8, versículo de 1 até o 11. Né? O texto vai mais adiante, vai até o 13. Só você abrir o capítulo 8 de Romanos, a partir do primeiro versículo, você vai ter essa confirmação. Então, quando Deus olha do céu, Deus vê uma pessoa que não tem o seu espírito ou que está na carne. A Bíblia diz que ela está morta em delitos e pecados, diz que ela anda segundo o curso deste mundo, Efésios capítulo 2, ali está o retrato do ser humano, né? A imagem do ser humano sem Cristo, de um homem sem Deus. Ele anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ele é chamado de um filho da desobediência e diz que ele está debaixo da ira de Deus. É uma descrição muito terrível que a Bíblia faz da pessoa que está sem Jesus. Efésios 2, de 1 a 3. Essa pessoa é chamada também de injusto ou de ímpio. No livro de Provérbios, no livro dos Salmos, existem outros termos que são aplicados a esse grupo, né? A essas pessoas que fazem parte desse primeiro grupo. É ruim a gente falar dessa forma, mas é o que a Bíblia diz, a Bíblia é imparcial. As Escrituras são imparciais. Se a pessoa acerta, ela diz, olha, acertou. Fez o que era reto perante o Senhor. No livro dos Reis fala sobre isso. Fulano fez o que era reto perante o Senhor. Quando fazia aquilo que era errado, diz, fulano fez o que era mal perante o Senhor. Até as pessoas notáveis, como Sansão, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, se eles tinham algum desvio de conduta, a Bíblia registra e fala. Não omite, não esconde, porque a palavra de Deus é a verdade. Por isso que eu estou com a Bíblia aberta aqui, ensinando para você essas coisas. Eu não estou aqui falando coisa da minha cabeça, eu não estou aqui fechando os meus olhos e dizendo um monte de coisa que Deus supostamente estaria falando, que até pode realmente ser verdade. Mas a gente cresce conhecendo a palavra de Deus. Efésios, você pode abrir em Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo disse, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ok? Então, o injusto. Então, o primeiro grupo são as pessoas que têm essas características. Para a gente não falar muito, mas... Depois tem o segundo grupo. Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, há, de um lado, as pessoas que não têm o Espírito de Deus, são chamadas de perversos, iníquos, injustos, ímpios e aquelas outras coisas que eu já mencionei. Do outro lado, existem as pessoas que têm o Espírito de Deus. E, logicamente, elas são chamadas, né? A Bíblia usa outros termos para se referir a essas pessoas. Justos, pessoas piedosas, filhos da obediência, filhos de Deus, e aí vai. Tá? O assunto não é esse. Eu não vou falar aqui o que é a justificação, né? Isso aí a gente vai fazer numa outra ocasião. Mas o justo é aquele que foi perdoado por Deus de todos os seus pecados. É aquele que se arrependeu dos pecados, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não aceitou Jesus, não tem esse negócio de aceitar Jesus na Bíblia. Procurem todas as Escrituras, não tem assim, fulano aceitou Jesus. Não tem isso. A coisa mais aproximada é receber, que não dá ideia de aceitar como se fosse um pacote de bala, como se fosse Receber.
E lá em Atos dos Apóstolos diz que algumas pessoas aceitaram a palavra, né? Mas a expressão aceitar a Jesus não tem. Não é o assunto aqui também. Tá? Mas Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o justo é aquele que foi inocentado por Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículos 13, 14 e 15, você vai ver a Bíblia falar sobre isso. Na primeira carta de João capítulo 3, vai dizer lá que todo aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo. E todo aquele que pratica o pecado não vem de Deus, né? Vamos falar de forma aqui mais suave, né? Mas 1 de João capítulo 3. Ok? E o justo. Então, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então ele está dizendo que essa pessoa, quando ora, a sua oração faz efeito. Ela tem eficácia, ela é eficiente. Se bem que eficiência e eficácia são duas coisas diferentes, né? Mas a ideia é que a oração do justo funciona, se realiza. E ele vai usar aqui um exemplo do profeta Elias, dizendo que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou para que não chovesse sobre a terra, e não choveu, durante o período de 3 anos e 6 meses. E o interessante é que ele usa o profeta Elias como referência. Ele está dizendo o seguinte, olha, pensem num homem que orava, que era justo, que cria em Deus, porque ele vai dizer no versículo 16 que a oração da fé é que faz o impossível acontecer. No versículo 15. A oração da fé é a oração que o Tiago, aqui no versículo 16, no finalzinho, está considerando. Não é qualquer oração. No capítulo 1, ele diz o seguinte, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Versículo 5, né? Tiago 1,5. Que a todos dá liberalmente essa sabedoria, e nada lhes impropera, ou não lhes despreza, ou não lhes lança em rosto. Existem algumas traduções, né? Mas a ideia é a seguinte, ó, Deus não vai te jogar para escanteio, não vai te desprezar, não vai dizer, não, eu não quero te ouvir, sai fora, eu não quero ouvir o som da sua voz, e não me fale sobre isso, não. Ele está dizendo o seguinte, Deus vai dar. Deus vai dar. E aí, só que ele diz o seguinte, ó, no 6, Tiago 1,6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida quando ora, porque alguém pode orar, e mesmo orando pode estar duvidando, diz aqui que o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Está vendo? Então, a oração da qual Tiago fala no capítulo 5, versículo 16, é a oração da fé. É a oração de um homem que crê em Deus, de uma pessoa que crê em Deus. E ele usa o exemplo de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sujeito aos mesmos sentimentos. E ele diz que quando Elias orou, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Para você saber o que estava acontecendo, você tem que abrir no livro dos Reis, capítulo 17. Livro dos Reis, capítulo 17, para conhecer a respeito da história de Elias. Então, diz aqui o texto que Elias orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ok? Então, o que Elias fez? Elias fez uma coisa extraordinária. Elias fez uma coisa que ninguém pode fazer. Elias fez uma coisa que não é comum as pessoas fazerem. Diz o texto que ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E orou e aconteceu. Tá? Então eu quero terminar esse vídeo
com esse texto de Tiago capítulo 5. Quero mostrar para você que você pode orar e fazer coisas impossíveis pela sua fé em Deus, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Numa outra ocasião a gente vai se deter mais num assunto semelhante, né? Mas se você gostou desse vídeo, eu te peço que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, falei já no começo, né? Peço que você dê um like, né? Você dê uma curtida aí no vídeo. E eu te agradeço por você ter ficado até o final, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade.